Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com Patrícia Noujaim, cirurgiã de aparelho digestivo. Patrícia ela é membro da equipe aqui Endomater. Num vídeo passado, a gente falou sobre a importância de acolher, de ouvir essa paciente, dos sintomas. E agora essa paciente, por exemplo, retorna com o diagnóstico que a gente suspeitava, uma endometriose intestinal. E aí, Paty, tem algum número padrão em que a gente oriente essa paciente a, olha, se tiver um tamanho de tanto, vai ser realmente uma ressecção ou só um shaving? Como é isso? Isso é muito interessante, essa é a dúvida de todas as pacientes, né, Gra? Seria uma fórmula mágica se a gente conseguisse responder isso com muita tranquilidade. A melhor forma ainda da gente fazer o diagnóstico da invasão do intestino é pela laparoscopia. A videolaparoscopia é o diagnóstico definitivo do quanto que a endometriose está invadindo o intestino dessa paciente. Então eu não consigo te falar no pré-operatório, por pior que seja aquela ressonância com infiltração e tudo mais, eu não consigo garantir para a paciente que lá no intraoperatório vai acontecer só aquilo. Então, existem umas lesões que a gente chama de iceberg, né? Que parece que a pontinha dela ali por cima está superficial e quando a gente começa a tentar fazer o descolamento dessa lesão, ela está profunda, está penetrando nas camadas do intestino e eu preciso ressecar todas as camadas, né? A gente tem que imaginar que o intestino tem várias camadas. A camadinha de fora, que recobre o intestino, se chama serosa. Depois vem vindo, né, outros nomes mais complicados que não vêm ao caso. E a camadinha de dentro é a mucosa. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma colonoscopia, eu olho a camadinha de dentro do intestino, o revestimento, que se chama mucosa. Raramente a endometriose profunda intestinal vai invadir e entrar até a mucosa para eu enxergar lá dentro isso. Algumas vezes a gente consegue colocar um aparelho de ultrassom junto com o aparelho de endoscopia e eu consigo mensurar o quanto que ela está invadindo a parede desse intestino e eu consigo falar mais ou menos para a paciente, olha, está invadindo até muito próximo da mucosa, nós vamos fazer essa ressecção intestinal. Mas o diagnóstico definitivo é na laparoscopia, então é isso que as pacientes precisam entender. Toda vez que tem invasão do intestino, a gente só vai ter o diagnóstico definitivo, só vai definir o que será feito lá na laparoscopia. Então, isso é o combinado no pré-cirúrgico, né? O que é feito no pré-operatório, né? As pacientes não precisam fazer preparo de colonoscopia, tomar aqueles montes de laxante, nada disso, mas a gente orienta a fazer uma dieta mais rica em fibras, tomar alguns probióticos, deixar o intestino dela favorável para o pós-cirúrgico. E no dia que ela interna, a gente faz só uma lavagem, né, intestinal para esvaziar e tirar aquelas fezes que estão no reto e que poderiam atrapalhar, né, caso a gente durante uma ressecção, né, tivesse, para evitar uma contaminação da cavidade abdominal. A ginecologista, né, porque quem trata endometriose é o ginecologista, entra e começa a fazer a ressecção, a liberação e a identificação desses nódulos, desses endometriomas, onde é que eles estão e começa a ter essa liberação. Quando a gente chega na parte intestinal, é que a gente vai conseguir mostrar para a paciente o quanto que aquilo ali estava comprometido. Então, inicialmente, a gente tenta fazer um shaving, que é, né, como o barbear mesmo, que você vai tentando só fazer uma ressecçãozinha e deixa ali o intestino sem a doença, livre de doença, mas com a maioria das camadas do intestino preservadas. Ou quando a gente vê que isso se aprofunda, eu vou precisar fazer uma ressecção. Essa ressecção é totalmente mecânica, né? Ela não é feita manualmente. A gente entra com um grampeador e o grampeador às vezes faz uma ressecção circunferencial dessa área que está acometida, ou às vezes não, tem um acometimento maior que 2/3 da circunferência do reto sigmoide, que é o órgão que é mais acometido, e eu preciso realmente
corta de um lado, corta do outro e depois faço uma junção novamente, tá? Isso tudo é uma cirurgia complexa, mas que com a laparoscopia, né, que é uma evolução enorme, não tem os cortes, tem só os furinhos, os pacientes respondem muito bem e evoluem muito bem, né? Normalmente elas não têm outras complicações, né? São mulheres jovens que têm a endometriose de 25 a 40 anos, a média de idade, e a gente tem essas pacientes, a maioria é saudável, né? Não são pacientes hipertensos, diabetes. Se tiverem obesidade, a gente pede para fazer um tratamento pré-cirúrgico. Se for tabagista, também inclui no tratamento essa abordagem no pré-cirúrgico, né? O que eu até falo para as pacientes, assim, Paty, junto com a sua avaliação, vamos ver o que a gente consegue tirar, né? Liberar esse intestino. Porque pensando no pior cenário, é a ressecção, é tirar esse pedacinho. Se não, um cenário melhor é a limpeza, é o que você fala, é o shaving, é o barbear. Né? Para quê? Para tirar a lesão e não deixar, igual você falou, o iceberg, não deixar a base desse iceberg. Porque senão essa paciente retorna com aqueles mesmos sintomas. Retorna. Né? E a reoperação é muito mais complicada, é muito mais sofrido e pra gente também é muito mais trabalhosa e arriscada, né? A reoperação aumenta as chances de complicações. E o mais importante de tudo, voltando novamente a englobar aquela equipe multiprofissional, é a avaliação da fisioterapia pélvica no pré e pós-operatório, que isso vai nos ajudar a fazer o esvaziamento de bexiga, esvaziamento do cocô, do intestino, esse funcionamento ideal. Né? Então, essa equipe precisa estar junto, até no pós-operatório, já dentro do hospital. Dentro do hospital, a gente tem os parâmetros pré-cirúrgicos, né? Por isso que acaba passando com a fisio antes. E de acordo com esses parâmetros, a fisio vai nos ajudar no pós-cirúrgico também, né? Às vezes tem acometimento neurológico, né? E isso pode ocasionar alguns sintomas no pós-cirúrgico também relacionados à ressecção intestinal. Então tem paciente que no pós-cirúrgico pode se queixar de estar um pouquinho mais obstipado ou pode se queixar de estar com alterações urinárias e nesse papel entra a função da fisio com uma grande importância. E Paty, a pergunta assim que pelo menos no consultório aqui todas fazem, né? Pensando em ressecção intestinal, a colostomia, que elas têm o medo da bolsinha, elas até chamam de bolsinha. E a bolsinha, doutora, eu vou ter que usar? E aí, Paty? Não, a gente não tem o hábito de fazer colostomia, não se faz de rotina. A colostomia nos ajuda a tratar alguma complicação da cirurgia. Então a gente fez anastomose, aconteceu, teve um vazamento, contaminou a barriga, eu preciso desviar o intestino e não deixar mais as fezes passar por aquela região que está vazando, e aí a gente faz uma bolsinha e quando faz ela é provisória, ela é temporária, então não precisa ter esse tipo de preocupação, né? Eu acho que as pacientes têm que ter tranquilidade, principalmente quando é na primeira cirurgia, de que as coisas vão dar certo, de que a gente vai fazer o que está proposto e isso é o fundamental. Normalmente em 24 horas elas já estão se alimentando, já podem deambular, sair da cama e praticamente já conseguem ir embora de alta. Então esqueçam essa história da colostomia, né? Porque isso não é o habitual, não é a rotina nossa. E veja, a Paty falando, a paciente começa a se alimentar em menos de 24 horas, deambula, então tudo para uma movimentação precoce, um tratamento precoce. Né? Isso é imprescindível, né, Paty? Isso tudo a gente deixa já combinado, né, no pré-cirúrgico também, que assim que acordar da anestesia, que estiver bem, para realmente sentar na poltrona, sair um pouquinho da cama, começar a caminhar, já pode fazer o lanche, né? A gente manda uma dieta leve, nada demais, mas os pacientes já conseguem ter uma recuperação muito boa, assim, né? Que não se compara ao que a gente fazia antigamente com cirurgia aberta, né? Acho que a laparoscopia trouxe tudo isso
e é o tratamento de escolha para endometriose, né? Ela faz o diagnóstico, ela trata e resolve o problema das pacientes na maioria das vezes, com né, certeza. Paty, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, por nos esclarecer e tranquilizar que a cirurgia bem indicada, você vai ter uma recuperação de 100%, viu? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais! Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.